Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Elisa Souza e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Como vocês já podem ter visto aí no título, né? Estou grávida, Estou grávida de 35 semanas, né? E tenho um bebê de 1 ano, né? Que é Ravi, que eu postei aqui pra vocês, né? Os vídeos, né? Quando eu descobri, enxoval, eu arrumando o quartinho dele, relatos do parto, o parto, né? E enfim, como vocês viram aí, né? E hoje eu vou contar pra vocês, né, com mais detalhes, como eu descobri essa segunda gravidez, se foi planejada, se não foi. Vou posicionar vocês ali direitinho pra gente conversar, tá certo? Então, vamos lá, vamos começar. Quando eu descobri minha gravidez, eu já estava com quase 4 meses de gestação. Sim, quase 4 meses de gestação. Como assim, Elisa? Como assim? Como foi isso? Como é que você já estava com quase 4 meses e você não confiava, você não sabia? Primeiro, né, porque minha regra, né, de todo mês, ela sempre veio com complicações, ela sempre teve falhas, tá? Nunca foi perfeita. Então ela passava 1 mês, 2 meses para vir, né? E como eu tinha saído de uma gestação, né, agora há pouco, estava amamentando também a Ravi e tudo isso, eu não me preocupei quando ela atrasou, porque ela já falhava antes, né? E como as questões que como a gente sabe, quando a gente está amamentando também pode falhar também a menstruação, né? Com a amamentação, tudo isso, e enfim. E aí eu não me preocupei, eu não tinha a mínima ideia que eu estava grávida, até porque eu estava me cuidando também, tá? Eu também estava me cuidando. Então, eu não tive, como eu posso dizer, eu não desconfiava no mínimo que eu tava, tá? Não tava tendo sintomas nenhum de gravidez, nada. E aí, quando eu tava com quase 4 meses, foi que eu vim descobrir. Por quê? Porque esse belo dia eu comecei a passar mal em casa, tá? Comecei a me sentir muito enjoada, eu comecei a passar mal mesmo, sabe? A vomitar, a ter ânsia e ficar com uma dor aqui assim no estômago, né? Então, o que foi que aconteceu? Eu pensava que era o fígado e eu disse assim, será que eu comi algo estragado? Será que eu comi algo que me fez mal? O que foi que aconteceu? Mas não passava pela minha cabeça que seria uma gravidez. Só que aí no segundo dia persistiu, tá? Nesse dia eu tive, nesse primeiro vez que eu tive sintomas, assim, né? Fiquei passando mal. E no segundo dia persistiu, porque eu tomei medicamento, tá, gente? Pensando que era o estômago. Eu tomei medicamento, pensando que era o estômago. E não passou, não aliviou. E aí no outro dia persistiu a dor. Persistiu a dor no estômago, persistiu também, eu fiquei toda enjoada. Aí meu marido disse, eu não acredito, será? Aí eu disse, não, menino, é não, tá doido. Ele fez, vamos fazer assim, por descargo de consciência, vamos fazer o teste. Aí ele foi, comprou o teste e tudo. E aí quando eu fui fazer o teste, totalmente assim, não é, estamos tendo cuidado, tudo, não é gravidez. Mas vamos fazer o teste por descargo de consciência. E fui fazer o teste nessa história de descargo de consciência, tá? E quando eu fiz o teste, saiu positivo, né? Quando eu vi, esse foi muito rápido. Eu coloquei, não passou nem 1 minuto direito, tá? Passou ali, foi bem rápido mesmo ali. E ali mostrou as duas
as duas linhazinhas, né? Como positivo. Gente, na hora assim meu coração foi pro chão, sabe? Meu coração, na hora assim, meu coração saiu pela boca, porque eu tava com Ravi tava com 6 meses, eu acho, 6 para 7 meses, quando eu descobri, né? Porque já tava com quase 4 meses de gestação. E aí, Ravi tava com 6, 7 meses, eu não lembro certo. Gente, meu coração quase saiu pela boca. Quase saiu pela boca, porque eu não esperava. Eu não esperava. E aí eu comecei a chorar. Minha reação foi choro. Eu chorei muito, 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 muito. De um tempinho para poder entender o que estava acontecendo. E fui de imediato, falei pro meu marido. Minha reação só foi choro. Choro, chorei bastante. E aí cheguei pro meu marido e falei, deu positivo, como deu positivo? E aí, na hora assim a ficha não caiu, só fui chorar, né? Só fui chorar, me tremia muito e chorava, porque, gente, como assim? Ravi só tá com 6, 7 meses, sabe? Ravi ainda tá pequenininho, como é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? De onde vai vir os recursos? E tudo isso passou pela minha cabeça naquele momento, tá? Porque o momento foi um momento realmente pra mim, naquele momento ali foi um momento meio que de desespero, né? Eu me desesperei naquele momento ali, sabe? Porque Ravi é pequenininho, como é que eu vou dar conta de 2 bebês? Tudo passou um filme total na minha cabeça, assim, que eu não conseguia entender, né, o que estava acontecendo. E comecei, Senhor, por quê? Né? A gente comecei a perguntar a Deus, por quê, Senhor? Se eu tenho só Ravi com tão pequenininho ainda, como é que eu vou dar conta? Os recursos, porque a gente pensa muito também nisso. E comecei a questionar, né, a Deus, porque Deus tinha permitido que eu ficasse grávida, tendo um bebê tão pequenininho ainda para cuidar, né? Mas a gente não entende os planos de Deus, tá? De cara eu vou dizendo a vocês, a gente não entende os planos de Deus. A gente nunca vai entender os planos dele no momento que acontece ali. A gente só vai entender depois, né, que tudo vem acontecendo. E aí Deus vai clareando a mente da gente. Isso aqui tá vendo? Foi para isso aqui. Isso aqui aconteceu para que isso aqui pudesse acontecer. E eu demorei um tempinho para aceitar, né, que eu tava grávida novamente, sabe? Minha ficha demorou a cair um pouco, do meu marido também, porque, como vocês podem perceber, não foi uma gravidez planejada, né? Ravi, a gente passou 7 anos para ter Ravi. 7 anos para ter Ravi, né? Tentando ter Ravi. Quando Ravi veio, foi uma bênção, porque Ravi foi muito esperado. E não que esse não vai ter o amor, não vai ter o carinho. Eu já amo meu filho mais que tudo na minha vida. Meus 2 filhos são a minha razão de viver, sabe? Só foi realmente ali no início, realmente, sabe? Eu quero deixar isso bem frisado aqui. Só foi realmente no início ali que eu levei o choque, né? Mas depois ali que a ficha caiu, que eu percebi, não, eu sei que Deus tem plano, sabe? Porque no momento os recursos financeiros não são bons, então assim, eu sempre falava assim, meu Deus, mas como vai ser?
né? Só que a gente não entende os planos de Deus, sabe? Eu sei que Deus vai cuidar, eu sei que Deus tem cuidado, Deus vai cuidar. E eu me despreocupei em minha mente, sabe? Hoje eu amo meu filho, hoje eu sou a mulher mais feliz do mundo por saber que eu vou gerar mais uma vez, ter o privilégio, né? Ter a bênção de gerar mais uma vez, pela segunda vez, né? E Deus é tão perfeito que a gente não pode nem questionar o que Ele faz, né? E a gente só tem que sentar, orar e agradecer a Ele por tudo, porque tudo Ele tem um plano, né? Deus não iria jamais agraciar mais uma vez com o privilégio de ser mãe se Ele não fosse tomar conta, se Ele não fosse cuidar. E eu tenho descansado meu coração e esperado em Deus, né? Porque eu sei que tudo vai dar certo. Então, assim, no início foi choro, no início foi medo, no início foi insegurança, no início foi meio que fiquei sem acreditar no que estava acontecendo, né? Mas o Senhor sabe tudo que Ele faz. E eu só tenho que agradecer a Deus pelo privilégio, pela dádiva que Ele me deu, né, de poder gerar, né? Gerei Ravi e agora estou gerando Rian, né? Porque sim, é outro menino, para honra e glória de Deus, é outro menino. Eu estou muito feliz, né? Muito agradecida a Deus pelo meu Rian. E hoje eu me sinto a mulher mais completa do mundo. Eu acho que Deus sabe o que faz, sabe? E nada, sabe? Eu queria compartilhar com vocês isso, porque alguém, né, pode estar passando pela mesma situação de ter um bebê pequeno, de repente descobrir-se grávida novamente. Não é fácil, não vai ser fácil, mas saiba que Deus, Ele tem um propósito para tudo na vida de cada um, né? Deus, Ele sabe o que Ele faz, Ele sabe como faz. E a gente, no momento, a gente pode não entender, sabe? Mas depois, no fim de tudo, Deus nos faz entender, né? Porque os planos dele foi assim. Sempre, a gente sabe que sempre os planos de Deus sempre são melhores que os nossos. Tava dormindo e acordou chorando, estressado, perreado. Olha, titias, como ele tá grandão, titias. Ele tá grandão. Tá com um aninho, titias. Fez um aninho agora, dia 5 de dezembro. Tá com um aninho, meu neném lindo. Né, mãe? Vocês viram, ele estava bem pequenininho, não foi? Olha. Tá querendo dormir de novo, titias. Tá querendo dormir de novo, titias. Então é isso, gente, o vídeo de hoje, né? Eu aproveitei para gravar enquanto ele estava dormindo ali um pouquinho, para poder sentar aqui um pouquinho e me centrar aqui, né, com vocês, contar a vocês tudo que estava acontecendo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá certo? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Se não for inscrito no canal, se inscreve, deixa aquele like, compartilha, convida pessoas para se inscrever aqui no canal, porque eu quero muito crescer meu canal, tá certo? Então me dê essa força, me ajuda, tá bom? Fiquem todos com Deus, um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tá, tchau, mamãe. Tchau, titias. Tchau. Tchau. Tchau, titias. Tchau. Tchau.